Antes de começar, se você já foi subestimado ou humilhado por alguém que não acreditava em você, clique em se inscrever e ative o sininho, porque essa história vai mostrar como a determinação pode virar a vida de cabeça para baixo. Não pisque nos próximos minutos, porque o que ele fez vai te surpreender. Ela riu dele na frente de todos e, naquele momento, Lucas sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Ele não era diferente de outros jovens da sua idade. Humilde, sonhador e cheio de planos que pareciam impossíveis de realizar. Mas o que o magoava profundamente era o modo como Camila, a garota por quem ele sempre teve um sentimento silencioso, zombava dele sem nenhum pudor. Ela não apenas riu, ela fez questão de deixar claro que, para ela, ele não passava de um garoto pobre, destinado a permanecer insignificante. Lucas sentiu o peso da vergonha na frente de amigos, colegas e até de familiares que observavam a cena de longe. Mas enquanto a dor queimava em seu peito, uma promessa silenciosa se formava. Um dia, você vai se arrepender de rir de mim. Lucas cresceu em um bairro humilde, onde a maioria das pessoas aceitava o que a vida lhes oferecia sem questionar. Ele, no entanto, sempre sonhou alto. Sonhava em ter seu próprio negócio, conquistar liberdade financeira e mostrar para todos que ninguém nasce destinado a permanecer pequeno. Mas sonhar alto em um lugar onde todos conheciam suas limitações era como gritar em meio a um deserto. Cada risada de Camila, cada comentário de desprezo, cada olhar de superioridade era combustível para sua determinação silenciosa. A primeira vez que ela riu dele, ele estava contando sobre sua ideia de abrir uma pequena concessionária de carros usados, algo que ele estudava obsessivamente nas horas livres. Camila, com aquele sorriso sarcástico que ele não conseguia esquecer, disse: "Você ter sucesso. Só se for nos seus sonhos mesmo. Eu não vou perder meu tempo com um mecânico de esquina." Naquele instante, todos os que estavam por perto riram junto dela, reforçando o sentimento de fracasso que ele sentiu. Foi uma humilhação que se cravou fundo em seu peito, mas ao invés de quebrá-lo, despertou nele um fogo silencioso. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a refletir sobre sua vida. Ele poderia continuar se sentindo pequeno ou poderia usar aquela dor como motivação. Ele escolheu a segunda opção. Todas as tardes, depois do trabalho em uma oficina modesta, ele dedicava horas ao estudo. Livros, vídeos, tutoriais e até conversas com profissionais mais experientes. Ele absorvia tudo como uma esponja. Cada detalhe sobre carros, vendas, negociações e finanças era registrado em seu caderno velho, aquele que ele carregava para todo lugar. Lucas sabia que não seria fácil, mas também sabia que ninguém iria construir seu futuro por ele. Enquanto isso, Camila continuava sua vida despreocupada, cercada de amigos populares, festas e aparências. Ela via Lucas como alguém insignificante, um garoto que falava demais sobre sonhos sem ter nada concreto. Mas a vida tem uma maneira curiosa de dar voltas. E Lucas estava prestes a iniciar uma jornada que mudaria não apenas a percepção dela, mas a de todos ao seu redor. Ele começou pequeno. Comprou seu primeiro carro, usado com suas economias modestas. Reformou, fez a manutenção necessária e o vendeu com lucro. Não era muito, mas foi o início de algo maior. Cada venda era comemorada silenciosamente. Cada conquista mínima era um passo para provar, primeiro a si mesmo, que ele podia, e depois para todos que desacreditaram dele, que estava destinado a algo maior. A cada dia, Lucas se tornava mais determinado, mais disciplinado e mais consciente de que o caminho do sucesso exigia sacrifícios que poucos estariam dispostos a fazer. Os meses se transformaram em anos, e Lucas enfrentou desafios que testaram sua paciência e coragem. Houve dias em que ele pensou em desistir, noites em que lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto, lembrando-o de que o mundo não seria generoso com sonhadores humildes. Mas ele continuou.
Cada humilhação, cada comentário maldoso de Camila, cada olhar de descrédito se transformava em combustível. Ele se lembrava de cada palavra que a garota disse, e isso o empurrava a trabalhar ainda mais. Enquanto ele construía seu conhecimento e experiência, Lucas também aprendia sobre pessoas, sobre negociações e sobre a vida. Ele percebeu que o sucesso não era apenas acumular dinheiro, mas ganhar respeito, confiança e dignidade. A vida não premiava os sortudos. Premiava os persistentes, os resilientes, aqueles que, mesmo sendo humilhados, encontravam força dentro de si. E Lucas encontrou essa força. Camila, por outro lado, continuava a viver em seu mundo de superficialidade. Ela não percebia que cada risada, cada comentário depreciativo, cada gesto de superioridade alimentava algo muito maior do que ela poderia imaginar. E o mundo silencioso observava Lucas crescer enquanto ela permanecia estática, presa em sua própria arrogância. A primeira grande oportunidade surgiu inesperadamente. Um cliente que Lucas havia atendido com excelência recomendou seus serviços a um conhecido que tinha interesse em investir em carros usados. De repente, uma porta se abriu e Lucas percebeu que cada hora de trabalho, cada noite estudando, cada momento de solidão estava prestes a gerar frutos. Ele começou a expandir suas operações lentamente, reinvestindo todos os lucros, comprando mais carros, aprimorando sua técnica de negociação e estabelecendo uma reputação sólida entre clientes e fornecedores. Mesmo com o progresso, Lucas manteve a humildade. Ele sabia que o sucesso verdadeiro não vinha apenas do dinheiro, mas do reconhecimento de sua própria capacidade. Cada passo era calculado, cada decisão tomada com sabedoria, adquirida por experiência e estudo. Ele se tornou mais estratégico, mais paciente, mais atento aos detalhes que muitos ignoravam. A pequena oficina que antes parecia seu limite, agora era o ponto de partida de algo maior. Em paralelo, Camila começou a notar mudanças sutis. Fotos de Lucas em redes sociais, comentários de clientes satisfeitos e notícias sobre pequenos empreendedores começaram a chamá-la atenção. Havia uma inquietação silenciosa, uma sensação de que ela havia subestimado alguém que lentamente estava se tornando alguém notável. Mas a garota ainda não compreendia a dimensão do que Lucas havia conquistado. Enquanto isso, Lucas continuava sua rotina intensa. Cada dia começava cedo, terminava tarde, e entre esses intervalos ele estudava, planejava e executava seus passos. Ele havia aprendido a transformar dor em motivação, desprezo em combustível e frustração em oportunidade. A promessa silenciosa que fizera a si mesmo naquele dia em que Camila riu dele estava sendo cumprida passo a passo, de forma invisível, mas constante. O primeiro grande investimento em um carro de maior valor marcou um ponto de virada. Lucas sabia que aquele veículo simbolizava mais do que apenas lucro. Era a materialização de anos de esforço, aprendizado e paciência. Ele apresentou o carro ao cliente, realizou a venda com profissionalismo impecável e sentiu, pela primeira vez, o gosto do verdadeiro sucesso. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre dignidade, respeito e a confirmação de que ele tinha capacidade para mudar sua vida. A vida de Lucas estava mudando. E ele começava a perceber que cada escolha feita com disciplina e foco estava moldando não apenas seu presente, mas também seu futuro. Cada dificuldade enfrentada, cada lágrima silenciosa, cada noite de estudo tinha uma razão. Ele estava construindo um império de reputação, confiança e competência, algo que Camila, com toda sua arrogância, jamais poderia imaginar. A humilhação inicial já não tinha mais poder sobre ele. Ela havia plantado a semente de sua determinação, mas agora era ele quem colhia os frutos do esforço. Lucas havia aprendido que o mundo recompensa aqueles que persistem, que estudam, que trabalham e que acreditam em si mesmos, mesmo quando ninguém mais acredita
O capítulo termina com Lucas olhando para o horizonte, o sol se pondo atrás de edifícios modestos do bairro e ele pensando silenciosamente: isso é apenas o começo. Ela haverá um dia e todos verão que ninguém deve rir dos sonhos de alguém. E com isso, o gancho para o próximo capítulo está lançado. O leitor ou espectador vai querer descobrir como Lucas transforma essas primeiras vitórias em um sucesso visível, que será impossível de ignorar, e como Camila começará a perceber a dimensão do erro que cometeu. Antes de começar este capítulo, se você quer aprender a transformar humilhação em força e a provar que ninguém deve subestimar seus sonhos, clique em se inscrever e ative o sininho. Nos próximos minutos, você vai acompanhar cada passo da incrível transformação de Lucas e como ele começou a escrever seu próprio destino. Os dias de Lucas tornaram-se longos, cansativos, mas também intensamente produtivos. Cada manhã começava cedo, bem antes de o sol nascer, e ele se movia com a precisão de alguém que sabia exatamente para onde queria ir. A dor da humilhação ainda estava viva em sua memória, mas havia sido transformada em combustível silencioso, invisível para todos, exceto para ele mesmo. Lucas sabia que não poderia depender de ninguém para sua ascensão. Cada passo precisava ser dado com dedicação absoluta. Ele dividia seu tempo entre o trabalho na oficina e o estudo profundo sobre o mercado de automóveis. Cada veículo que passava por suas mãos era analisado com atenção obsessiva. Ele aprendia sobre cada detalhe mecânico, cada técnica de venda, cada estratégia que pudesse ajudá-lo a se destacar. Mas não era apenas o conhecimento técnico que o diferenciava. Era sua disciplina quase sobre-humana e sua capacidade de transformar pequenas vitórias em grandes degraus rumo ao sucesso. À noite, quando o bairro já se aquietava, Lucas se sentava em seu pequeno quarto, cercado de livros e anotações, refletindo sobre tudo que havia aprendido. Cada lição sobre paciência, negociação, finanças e comportamento humano era cuidadosamente registrada, revisada e aplicada. Ele não tinha pressa. Lucas sabia que o sucesso verdadeiro é construído com tempo, esforço e consistência. E mais importante, ele sabia que cada dia de esforço silencioso o aproximava do momento em que mostraria a Camila e a todos que duvidaram dele o que ele realmente podia alcançar. Enquanto isso, Camila continuava com sua vida despreocupada, sempre em festas, selfies e redes sociais. Ela ainda via Lucas como alguém insignificante, incapaz de grandes conquistas, e raramente parava para refletir sobre a intensidade silenciosa de seu esforço. Mas a vida, como sempre, tem uma maneira de revelar verdades de formas inesperadas. O primeiro grande passo na transformação de Lucas foi uma venda aparentemente simples, mas que marcou o início de sua ascensão. Ele conseguiu adquirir um carro usado, reformá-lo com cuidado e vendê-lo com lucro. O dinheiro era modesto, mas a experiência e a confiança adquiridas eram imensuráveis. Lucas sabia que cada pequeno sucesso era um tijolo na construção de algo muito maior. Ele reinvestiu todo o lucro, comprou outro carro, aprimorou sua técnica e repetiu o processo várias vezes. À medida que seu negócio crescia, Lucas também começava a mudar como pessoa. Ele não era mais apenas o jovem tímido e humilhado que Camila conhecia. Ele estava aprendendo a se impor com segurança, a negociar com firmeza e a se tornar alguém confiável e respeitado no pequeno círculo de clientes e fornecedores com quem lidava. Essa transformação silenciosa era quase invisível para aqueles que não observavam atentamente. Mas para Lucas, cada avanço era motivo de orgulho e motivação para continuar. No entanto, nem tudo era simples. Lucas enfrentava inúmeros desafios que testavam sua paciência e coragem. Houve dias em que um cliente difícil ameaçou desfazer negócios, noites em que problemas mecânicos inesperados surgiam e momentos em que a falta de recursos parecia insuperável.
Mas em cada obstáculo, ele encontrava uma oportunidade de aprender, de se tornar mais forte, mais criativo e mais resiliente. Cada problema resolvido, cada cliente satisfeito, cada venda concretizada era um passo em direção ao futuro que ele sempre imaginou. Camila, por sua vez, começou a notar mudanças sutis que despertaram sua curiosidade. Ela via postagens em redes sociais, comentários sobre o jovem que parecia estar se destacando no bairro e fotos que sugeriam progresso e prosperidade. Mas ela ainda não conseguia compreender a dimensão real do sucesso de Lucas. Em sua mente, ele ainda era o garoto humilde que ela um dia humilhou. E sua arrogância a impedia de imaginar que ele pudesse realmente vencer. Lucas, entretanto, não se deixou abater pela falta de reconhecimento externo. Ele estava construindo algo para si mesmo, e a validação que importava vinha do seu próprio progresso e da consciência de que estava cumprindo a promessa feita a si mesmo anos atrás. Cada dia de esforço, cada hora de estudo e cada noite de trabalho árduo eram testemunhas silenciosas de sua determinação. Ele havia aprendido que o verdadeiro sucesso não é apenas visto pelos outros. Ele é sentido profundamente por quem se dedica a conquistá-lo. A rotina de Lucas começou a gerar frutos concretos. Ele adquiriu seu primeiro cliente fiel, alguém que confiava em sua honestidade, conhecimento e profissionalismo. Esse cliente não apenas comprava veículos dele regularmente, mas também indicava outros, ampliando a reputação de Lucas de forma orgânica. O jovem humilde que Camila desprezava estava lentamente se tornando conhecido como alguém sério, confiável e competente. E cada pequeno avanço fazia Lucas se sentir mais confiante. Ele já não era mais o mesmo jovem inseguro que chorou silenciosamente depois da humilhação de Camila. Ele estava se transformando em alguém capaz de enfrentar qualquer desafio, de superar qualquer obstáculo e de conquistar respeito, não apenas pelo sucesso financeiro, mas pela ética, disciplina e coragem que demonstrava todos os dias. À medida que os meses se transformaram em anos, o negócio de Lucas começou a crescer de forma consistente. Ele reinvestia todos os lucros, estudava estratégias de expansão, e cada venda bem-sucedida aumentava não apenas seu capital, mas também sua autoestima e confiança. Ele estava construindo uma base sólida, uma fundação que permitia não apenas crescer, mas também sonhar em grande, muito maior do que havia imaginado inicialmente. Camila começou a sentir uma inquietação silenciosa. Fotos de Lucas apareciam em redes sociais, mostrando-o com veículos reformados e clientes satisfeitos. Comentários elogiavam sua ética de trabalho e profissionalismo. A garota começou a perceber que havia subestimado alguém que, apesar de humilde, possuía determinação e inteligência para alcançar grandes feitos. Mas ainda não entendia completamente o quão longe ele havia chegado. Enquanto isso, Lucas continuava seu trabalho silencioso. Cada carro vendido, cada cliente satisfeito, cada aprendizado adquirido era um passo em direção ao futuro que ele sempre desejou. Ele havia aprendido a importância da paciência, da disciplina e da persistência. Cada dificuldade enfrentada, cada noite de esforço solitário, cada desafio superado, o preparava para algo muito maior. Ele sabia que, no momento certo, mostraria a todos que não se deve jamais rir dos sonhos de alguém. A verdadeira transformação de Lucas não se limitava ao aspecto financeiro. Ele também amadureceu emocionalmente, aprendendo a lidar com frustrações, rejeições e críticas de forma construtiva. Ele não nutria ódio por Camila. Pelo contrário, usava a lembrança da humilhação como motivação silenciosa. Ele aprendeu a concentrar sua energia no que realmente importava, sua própria evolução e conquista de sucesso genuíno. O capítulo termina com Lucas em sua oficina, observando o pôr do sol, refletindo nos carros reformados, sentindo uma mistura de satisfação e determinação.
Ele sabia que cada passo dado até aqui era apenas o começo e que desafios maiores e oportunidades ainda mais significativas estavam por vir. Mas, acima de tudo, ele sabia que estava no caminho certo para provar, não apenas a Camila, mas a todos que duvidaram dele, que sua determinação era imbatível. E o gancho para o próximo capítulo, o leitor ou o espectador vai querer descobrir como Lucas transforma essa dedicação e esforço em sucesso visível e impressionante, e como Camila começa a perceber, com surpresa e arrependimento, que ela subestimou alguém que estava prestes a mudar completamente sua vida. Antes de continuar, se você quer ver como alguém transforma a humilhação em vitória e muda o destino com esforço e determinação, clique em se inscrever e ative o sininho agora. Nos próximos minutos, você vai descobrir como Lucas começou a colher os frutos do trabalho silencioso e surpreender todos ao seu redor, inclusive aqueles que duvidaram dele. Não pisque, porque a reviravolta está prestes a acontecer. Lucas havia aprendido que o verdadeiro sucesso não se mede apenas pelo dinheiro, mas pela transformação completa que ele provoca na vida de alguém. Durante anos, cada passo dado, cada sacrifício, cada noite de trabalho solitário e estudo obsessivo foram a construção silenciosa de algo que naquele momento começava a se tornar visível. O jovem que Camila um dia humilhou, que todos consideraram um perdedor, estava prestes a se tornar alguém impossível de ignorar. O primeiro sinal dessa mudança visível ocorreu quando Lucas conseguiu fechar um contrato maior do que qualquer coisa que havia feito antes. Um cliente de fora do bairro, impressionado com sua honestidade e conhecimento, comprou múltiplos veículos e recomendou seus serviços a outros conhecidos. O negócio cresceu de forma exponencial. E Lucas percebeu que sua dedicação e disciplina estavam finalmente sendo recompensadas. Cada detalhe, cada esforço silencioso feito durante anos, começava a dar frutos concretos. Lucas se tornou conhecido na comunidade como alguém confiável, alguém que não apenas vendia carros, mas que também oferecia um serviço impecável. A reputação que antes era invisível começou a se expandir. E pessoas que nunca acreditaram nele começaram a ouvir falar sobre o jovem humilde que estava transformando sua vida com esforço e inteligência. Ele havia aprendido que a consistência e a paciência eram mais poderosas do que qualquer talento natural ou sorte passageira. Camila, entretanto, ainda não havia percebido a verdadeira dimensão da mudança. Ela continuava envolvida em sua vida social, festas e aparências, acreditando que Lucas permanecia o mesmo jovem simples e sem futuro. Mas pequenas pistas começaram a chegar até ela. Fotos de Lucas com veículos mais caros, comentários elogiosos de clientes satisfeitos e a crescente menção de seu nome em círculos que ela considerava importantes começaram a despertar uma inquietação silenciosa. Uma sensação incômoda de que talvez ela tivesse subestimado alguém que estava se tornando verdadeiramente extraordinário. Enquanto a fama inicial ainda era limitada, Lucas começou a expandir seu negócio de maneira estratégica. Cada investimento era calculado, cada decisão ponderada com base em conhecimento adquirido e experiência prática. Ele não se deixava levar pela pressa nem pela ansiedade. Sabia que o crescimento sustentável exigia disciplina, paciência e visão de longo prazo. Cada carro comprado, reformado e vendido era um passo em direção a algo muito maior. E ele sentia a satisfação silenciosa de estar construindo algo que ninguém poderia tirar dele. O verdadeiro impacto do sucesso começou a se tornar visível quando Lucas comprou seu primeiro carro de luxo como demonstração do que havia conquistado. Não era apenas uma conquista financeira, era um símbolo tangível de sua evolução, de seu esforço e de sua determinação. Ele não comprou o carro para se gabar, mas para marcar uma etapa importante de sua jornada. Uma vitória silenciosa que mostrava a si mesmo que ele era capaz de mais do que qualquer um acreditava. Enquanto isso,
Camila começou a sentir um arrependimento crescente, mesmo sem compreender completamente a situação. Ela via fotos e comentários sobre Lucas, ouvia rumores sobre seu sucesso e sentia aquela inquietação que surge quando percebemos que subestimamos alguém. Cada pequeno indício reforçava a ideia de que o garoto que ela desprezava estava se tornando alguém capaz de mudar completamente o jogo. Ela ainda não tinha testemunhado pessoalmente, mas algo dentro dela começava a mudar. Lucas, por sua vez, mantinha a humildade e o foco. Ele não buscava reconhecimento ou aplausos. Sua motivação vinha da realização pessoal, do crescimento constante e da promessa feita a si mesmo anos atrás. Cada cliente satisfeito, cada venda concluída, cada desafio superado, reforçava sua confiança e sua capacidade de seguir adiante. Ele havia transformado a dor da humilhação em força, e cada passo que dava agora era uma prova viva de sua evolução. A notoriedade de Lucas começou a atrair a atenção de pessoas importantes na indústria automotiva local. Ele passou a receber convites para eventos, apresentações de novos veículos e até parcerias com fornecedores maiores. Aquele jovem tímido, que anteriormente era motivo de risadas, agora caminhava com segurança entre pessoas influentes, demonstrando conhecimento, confiança e profissionalismo. Cada encontro reforçava sua reputação e consolidava a percepção de que ele havia se transformado em alguém de respeito. Enquanto a trajetória de Lucas avançava, ele também se tornou mais estratégico em suas ações. Cada investimento era calculado, cada movimento pensado para garantir crescimento sustentável. Ele aprendeu a observar o mercado, a entender o comportamento dos clientes e a adaptar suas estratégias de acordo com as necessidades e tendências. Essa habilidade não apenas aumentava seus lucros, mas também fortalecia sua imagem como alguém competente, confiável e visionário. E então, o momento decisivo começou a se aproximar. Lucas soube que Camila estaria em um evento social, um local onde pessoas importantes do bairro e da cidade se reuniam. Ele decidiu participar, não por arrogância, mas para mostrar de forma silenciosa o resultado de sua dedicação e esforço. Ele sabia que a vida tinha uma maneira curiosa de expor verdades, e ele estava pronto para que a sua fosse vista. Quando Lucas entrou no local, vestindo roupas elegantes, dirigindo seu carro de luxo e exibindo a confiança que vinha de anos de trabalho duro, Camila ficou paralisada. Ela não conseguia acreditar no que via. O garoto que ela humilhou e desprezou estava agora transformado, poderoso, respeitado e admirado por todos. Cada detalhe, o carro, a postura, o sorriso confiante, era um lembrete silencioso de que ela havia cometido um erro grave ao subestimá-lo. Lucas percebeu o olhar dela, mas manteve a calma. Ele não precisava falar nada. Sua presença já dizia tudo. A transformação estava ali, visível para todos que tinham duvidado dele. Camila, por outro lado, sentiu o peso do arrependimento. Ela percebeu que suas ações passadas não poderiam ser desfeitas, e que a pessoa que ela desprezou havia conquistado muito mais do que ela jamais imaginou. Suspense aumentou quando Lucas começou a interagir com outras pessoas no evento, todos reconhecendo seu esforço, conhecimento e sucesso. Ele respondeu com educação, humildade e confiança, demonstrando que não apenas tinha conquistado riqueza, mas também maturidade emocional e inteligência. Cada gesto reforçava a transformação completa que ele havia alcançado. E cada olhar de Camila era uma mistura de choque, arrependimento e admiração silenciosa. Ao final do evento, Lucas deixou uma impressão duradoura. Ele não havia falado uma única palavra direta para Camila, mas sua presença, suas conquistas e sua postura eram suficientes para mostrar a todos quem ele realmente era. Camila, por sua vez, ficou refletindo sobre os anos de desprezo, risadas e julgamentos precipitados.
sentindo a sensação amarga de que subestimou alguém que tinha uma determinação que ela nunca poderia compreender totalmente. O capítulo termina com Lucas dirigindo seu carro de luxo pelo bairro onde cresceu, olhando para a cidade e refletindo sobre sua trajetória. Ele sabia que ainda havia um caminho pela frente, desafios maiores e conquistas mais significativas a alcançar. Mas, acima de tudo, ele sentiu a satisfação silenciosa de ter transformado a humilhação e o desprezo em motivação, força e sucesso visível. E o gancho para o próximo capítulo está lançado. O leitor ou o espectador vai querer descobrir como Lucas enfrenta o reencontro final com Camila, o momento de arrependimento dela e a lição definitiva sobre perseverança e determinação, que será o clímax desta história emocionante. Antes de começar este capítulo final, se você quer aprender a transformar humilhação em vitória e ver o poder da determinação, clique em se inscrever e ative o sininho. Nos próximos minutos, você vai descobrir como Lucas finalmente encontra Camila e como o destino revela, de forma dramática, a verdade sobre quem realmente venceu. Não desgrude, porque este é o momento que você estava esperando. Lucas havia chegado a um ponto em que seu sucesso não podia mais ser ignorado. Cada passo dado ao longo de anos de esforço silencioso, cada noite de estudo, cada lágrima contida e cada desafio enfrentado culminaram em uma realidade visível. Ele se tornara alguém poderoso, respeitado e admirado. E naquele dia, o destino preparava para ele um momento que mudaria para sempre a percepção de Camila. A garota que um dia riu de seus sonhos. Camila estava em uma festa importante, um evento social que reunia pessoas influentes do bairro e da cidade. Ela não sabia que Lucas estaria presente, e a vida parecia ter conspirado para criar o reencontro perfeito. Quando ele entrou no local, dirigindo um carro de luxo que refletia não apenas sua prosperidade financeira, mas sua dedicação e inteligência, todos os olhares se voltaram para ele. Camila, ao vê-lo, sentiu uma sensação estranha no peito, uma mistura de choque, incredulidade e arrependimento. Lucas caminhava com a postura confiante de alguém que conquistou não apenas riqueza, mas também respeito. Ele estava elegante, com um sorriso contido que transmitia segurança e serenidade. Não havia arrogância, apenas a força de quem provou a si mesmo que era capaz. Cada detalhe de sua presença comunicava que ele não era mais o jovem tímido e humilhado de anos atrás. Ele era a prova viva de que determinação, esforço e paciência transformam vidas. Camila observava sem saber como reagir. As risadas e comentários sarcásticos que antes usava para humilhá-lo ecoavam agora em sua mente e ela começou a sentir o peso do arrependimento. Ela percebeu que havia subestimado alguém que, mesmo humilde, possuía a força necessária para alcançar qualquer objetivo que desejasse. E naquele instante, ela compreendeu que as atitudes passadas dela não poderiam ser desfeitas, e que o jovem que ela desprezou havia se tornado alguém impossível de ignorar. Lucas percebeu o olhar dela, mas não disse nada. Ele não precisava. Sua presença já falava por si mesma. Ele estava ali, triunfante, calmo e seguro, e o contraste entre quem ele era e quem Camila acreditava que ele seria nunca fora tão evidente. As pessoas ao redor começaram a notar a tensão, os olhares de surpresa e a aura de respeito que cercava Lucas. Ele se tornou o centro de atenção, mas sem esforço, sem palavras desnecessárias, apenas sendo ele mesmo. Camila finalmente se aproximou, hesitante, com a voz trêmula. Ela não sabia como começar, mas precisava dizer algo. Lucas, eu não sabia que você ia chegar tão longe. Me perdoa por tudo que disse. Ela baixou os olhos, sentindo vergonha e arrependimento, enquanto Lucas permanecia imóvel, observando-a. Ele podia sentir a sinceridade dela, mas também sabia que seu perdão não era algo que precisava conceder. Sua vitória não dependia do reconhecimento dela.
dependia de sua própria evolução. Ele sorriu levemente e respondeu, com a calma de quem venceu sem precisar humilhar. Não precisa me perdoar. Eu aprendi a acreditar em mim mesmo, mesmo quando ninguém acreditava. Isso sempre foi suficiente. A frase simples carregava toda a força de anos de esforço, dedicação e superação. Camila ficou sem palavras, percebendo que a humilhação que ela provocou nunca teve o poder de deter alguém determinado. O evento seguiu, mas a tensão entre eles permanecia no ar. As pessoas começaram a perceber que aquele jovem, outrora desprezado, havia se transformado em alguém admirável. Comentários discretos surgiam. Ele realmente mudou. Olha só como ele é agora. E ninguém imaginava que ele seria assim. Camila, por sua vez, refletia sobre cada risada, cada comentário sarcástico, cada gesto de desprezo que havia feito. E o peso do arrependimento crescia dentro dela. Lucas sabia que aquele momento não era apenas sobre ele e Camila. Era sobre mostrar a todos que a vida recompensa aqueles que persistem, que trabalham duro e que acreditam em si mesmos. Cada vitória silenciosa, cada noite de estudo, cada desafio superado culminaram naquele instante de reconhecimento tácito. Ele havia provado que ninguém deve ser subestimado pelos sonhos que carrega, e que a determinação é mais poderosa do que qualquer zombaria ou crítica. Enquanto caminhava pelo salão, Lucas cumprimentava outras pessoas com educação e humildade, mostrando que seu sucesso não era arrogância, mas consequência de esforço e disciplina. Ele se tornou um exemplo vivo de superação. E o olhar de Camila não deixava dúvida. Ela finalmente compreendeu a dimensão do erro que cometeu ao duvidar dele. A noite avançava e Lucas se retirou do evento, dirigindo seu carro de luxo pelas ruas do bairro que um dia o viu humilde, tímido e desprezado. O contraste entre sua vida passada e presente era evidente. Ele não era mais o garoto que dependia da aprovação de outros. Ele era alguém que construiu sua própria história. A sensação de vitória não estava apenas nos carros, nas finanças ou no reconhecimento, mas na certeza de que havia cumprido sua promessa silenciosa. Provar que a dedicação transforma vidas. Enquanto dirigia, ele refletia sobre o que realmente significava sucesso. Não era apenas sobre riqueza ou status, mas sobre confiança, disciplina e a capacidade de enfrentar obstáculos sem desistir. Cada desafio superado, cada dificuldade enfrentada e cada humilhação transformada em motivação eram elementos que consolidavam sua força. Ele percebeu que mais importante do que qualquer reconhecimento externo estava a evolução interna, a maturidade adquirida e a certeza de que ninguém pode impedir alguém que acredita em si mesmo. Camila, ainda no evento, não conseguia parar de pensar nele. Ela lembrava das risadas, das humilhações e das palavras que usou para diminuir Lucas, e cada memória trazia uma mistura de arrependimento e admiração silenciosa. Ela finalmente compreendeu que a verdadeira força não está na aparência, no status social ou no poder momentâneo, mas na determinação de alguém que nunca desiste. Mesmo quando tudo parece perdido, a vida, para Lucas, seguiu adiante com novas oportunidades, desafios e conquistas. Ele continuou a expandir seu negócio, a estudar e a se aprimorar constantemente. Cada cliente satisfeito, cada novo projeto, cada reconhecimento era uma confirmação de que ele estava no caminho certo. Mas, acima de tudo, ele sabia que sua maior vitória era provar a si mesmo que podia alcançar o que antes parecia impossível, sem depender da aprovação daqueles que duvidaram dele. O capítulo e a história terminam com Lucas observando o horizonte ao amanhecer, o sol refletindo nos carros de sua concessionária, e ele sorrindo silenciosamente. Ele havia superado humilhações, transformado dor em força e provado que ninguém deve rir dos sonhos de alguém. A vida havia dado a ele a recompensa que merecia. E o arrependimento de Camila
era apenas uma lembrança de que determinação e perseverança são sempre mais poderosas do que zombarias e descrença. E a moral final é clara: nunca subestime ninguém. Cada sonho pode se tornar realidade com esforço, disciplina e coragem. O mundo muda, e aqueles que persistem sempre encontram seu momento de vitória, mesmo quando ninguém acredita neles.